Novela Gênesis, erros e acertos, verdades e mentiras. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Eu vou estar fazendo esse vídeo com esse assunto, com esse tema que eu creio que é relevante para abrir o olho e despertar sobre os telespectadores, as pessoas que estão acompanhando a novela e as pessoas que não estão e que eu possa ajudar, não é? Eu tenho percebido que tem havido aí no YouTube muitos vídeos controvertidos, que são contra, são a favor. Então eu queria pontuar algo aqui à luz da palavra. Você sabe que nesse momento, justamente nesse período, nós estamos com o projeto Mega Ministrações e Explicações de Gênesis e Apocalipse, e é justamente nesse período da novela Gênesis que nós, desde o começo do ano, estamos com o projeto começando de Gênesis. Então eu fiquei bastante à vontade para fazer esse vídeo, pelo nível de pesquisa, pelo arcabouço de conhecimento que o Senhor tem permitido para nós, né? Eu tenho estudado mais de 10 horas a palavra, 10 horas por dia, para poder fazer o Mega. Então nosso intuito é tão somente edificar pessoas e desafiar a conhecer a palavra no original hebraico, e também buscar também uma revelação afunilando para a centralidade da palavra, que é Cristo. Então, quais os pontos positivos, não é, da novela Gênesis, não é? Os acertos, não é? E as verdades. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a novela está recebendo uma assessoria de um grande arqueólogo que eu respeito e sei que ele é idôneo, apesar de algumas limitações por causa da denominação onde ele está, mas o Rodrigo Silva é um arqueólogo respeitado, egiptólogo, que eu já acompanho há muito tempo, desde um programa que ele fazia chamado Evidências. Então é um cara idôneo, porém tem suas limitações em alguns temas bíblicos. Por exemplo, o tema gigantes, ele tá na cara que ele super rejeita, não é? E então é algo que realmente não tem sentido um homem com conhecimento profundo como ele tem e rejeitar esse tipo de abordagem, que é um registro bíblico, não é? Mas a parte disso aí, ele é um homem muito competente e idôneo. Agora, quais os pontos positivos dentro do roteiro da novela? Primeira coisa, você tem que entender que para fazer uma novela bíblica é preciso a gente recorrer a algo chamado licença poética. Ou seja, os dados bíblicos não têm os registros de minuciosidade, de detalhes para se fazer uma novela. Então vai ser necessário colocar licença poética, criar um contexto, criar um roteiro, criar alguns cenários que a Bíblia não narra. E aí vai aparecer coisas que você vai estranhar e vai dizer, isso não é bíblico, isso é bíblico. Tem toda essa questão, não é? Mas eu me lembro do filme Noé, da última superprodução sobre Noé, que eu rejeitei muitas coisas quando lançou e disse, isso não é bíblico, isso não é isso. E agora, ultimamente, eu já vi esse filme umas 3 vezes. Cada vez que eu vejo que tem mais coisas que batem com a palavra. Então, um pouco de humildade e temor é interessante. Outra coisa muito legal que a gente percebe no pouco que eu vi da novela, só vi assim o primeiro episódio, que eles chamam Deus de Pai. Então isso eu achei muito bonito, é uma licença poética. Em momento nenhum na palavra, em lugar nenhum da palavra, mostra Adão chamando Deus de Pai ou Eva chamando Deus de Pai. Mas eles colocam esse detalhe e eu acho válido, eu acho coerente. Então isso aí eu achei super positivo. O que eu acho negativo? A priori, o que eu vou falar do negativo na novela não é nem em si da novela, mas de algumas posturas de pastores e youtubers que outrora eram profetas. Eu creio que ainda são, mas estão meio que escolhendo outras coisas mais interessantes para um pastor youtuber, né? Por exemplo, o Lamartine Pozzella sempre foi um pastor, um pregador da última hora, sobre os finais dos tempos. Depois, pouco a pouco, eu comecei a perceber uma postura meio que política, uma postura mais para agradar as massas, uma coisa mais para entretenimento mesmo. Então, hoje em dia, o Lamartine Pozzella faz a novela da novela. Ou seja, tem a novela Gênesis e ele faz um comentário no YouTube de cada capítulo. Para pensar, o que te parece? Isso realmente edifica a comunidade evangélica, irmãos? Ou é simplesmente entretenimento? Ao meu ver, é entretenimento. Um homem com o potencial do Lamartine Pozzella tomar tempo de horas, 1, 2 horas,
diárias no YouTube para comentar uma novela. Eu acho isso pequeno, não é? É minha opinião. Vocês sabem aqui que eu não faço rodeios. Eu prefiro falar assim a verdade e ser até criticado. Por exemplo, quando nós falávamos há 2 anos atrás sobre ordem mundial, até xingado eu fui. Quando nós comentávamos sobre a postura errada do Rafael Yeshaya fazendo profecia cabalística, também fui xingado. Hoje em dia tudo tem se cumprido, né? Nova ordem mundial hoje é uma realidade, o Rafael Yeshaya profetizando coisas que não acontecem, que não bate, e as pessoas voltando e até se retratando. Eu louvo a Deus, glorifico o nome do Senhor, porque o que foi erro meu, o que foi acerto foi do Senhor, toda honra e glória seja dada a Ele. Eu fiz umas pequenas anotações aqui sobre a novela, o que eu não acho legal, o que eu acho que está errado e o que eu acho que eventualmente extrapola a licença poética e já cai até numa mentira, não é? Lembrando que o Senhor Jesus, no capítulo 14 de João e o verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Várias vezes o Senhor Jesus pregando, ele diz: em verdade vos digo. Outro momento ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, por que Jesus dava tanta ênfase à verdade? É porque é o princípio da palavra, é porque é a essência do próprio Yeshua. Então vamos ter um pouco mais de cuidado e necessidade própria de garimpar a verdade bíblica. Então, como coincide com esse período do Mega, eu posso falar para você que tem coisas ali que foram escolhidas politicamente. Nada tem a ver com licença poética, mas uma postura política para agradar as massas dos telespectadores. Então, por exemplo, a ausência de grandes dragões ali aparecendo junto com os dinossauros, ou os períodos diferentes, poderia citar em período diferente, mas a palavra Taninim, Gadolim, não é? É uma palavra que aparece ali no começo da criação. O primeiro animal específico que Deus cria são níveis de dragões, dragões no plural, grandes dragões. Gadolim é grande, né? E Taninim é dragões. Então, ao menos poderia aparecer ali, se quisesse realmente, que a novela quisesse não polemizar, mas quisesse trazer a realidade do que fala o texto bíblico. Outra coisa que eu achei muito errada e mentirosa é exatamente o Adão e a Eva aparecerem com esse rosto assim, europeizado, olhos verdes, bem branco, a pele bem branca, os cabelos lisos. Nada tem a ver com o que a palavra diz, mesmo porque Adão vem da palavra Adama, terra, uma expressão ligada a solo vermelho. Então, no mínimo, Adão tinha que ser moreno, não é? E com seus cabelos crespos, bem como a Eva, os dois, mais uma vez, né? Igual com os Testemunhos de Jeová, distribuindo aquela revistinha Sentinela, sempre mostra o paraíso e um casal de louros. Nada tem a ver com Adão e Eva. A palavra diz que Deus tirou da terra vermelha. Então, pela região ali, a gente consegue localizar o Éden mais ou menos, porque os rios que são citados ainda estão ali. Então, pelas braças de rio que são citadas ali na região da Mesopotâmia, aquele local ali é um local de pessoas que elas são amorenadas. Então, no mínimo, tinha que se ter mais respeito sobre a essência da palavra e essa questão de sair um pouco dessa bolha, dessa caixa. E sempre quando tem uma narrativa de Gênesis, sempre são loiros e louras fazendo esses papéis. Eu acho péssimo, além de ser de mau gosto, eu acho preconceituoso e antibíblico. Então eu não achei isso legal, não achei bom. Outra questão também é a negação da realidade da Terra, fazendo questão de mostrar a Terra a bola, não é? Essa é uma exigência praticamente de toda ordem maçônica, então eu acredito que existe também maçonaria por trás, não é? Então a terra bola tinha que aparecer, diferente do que a palavra fala lá do Raquia, não é? Que é o domo da terra. Então, se quisesse fazer essa novela de uma maneira bíblica nesse Gênesis aí, realmente teria que rever essa exigência que se faz sempre
Do mesmo jeito, você vê todas as vezes que aparece alguma coisa sobre o planeta Terra, Netflix, tudo terra, bola, terra, bola, terra, bola, nem sequer traz uma possibilidade de rever a Terra plana, que é o que diz na palavra. Então, além de todas essas questões, nós vemos que segue-se uma raça, entrando pelo período ali do Caim e do Abel, uma raça, um povo branco, um povo europeu, que nada tem a ver com o que propõe a palavra de Deus. E é necessário que a gente comece a bradar, a falar, a rever as verdades bíblicas do livro de Gênesis, e nesse momento eu fico à vontade para denunciar essas incoerências. Não é? Tem algumas coisas boas. Qual é o ponto bom? Tem muitas senhorinhas que não tem nada a ver com isso, que jamais vão ter acesso a uma literatura hebraica, que conhecem o Senhor Jesus pelo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não é? Então, elas estão ali na sua casa, é melhor assistir uma novela que tem uma abordagem bíblica, dentro da limitação mental delas, do que ir para Globo Lixo e ver só podridão e carniça. Então, menos mal por isso. Fica aqui o meu comentário. Se você gostou, você dá seu like, ativa o sininho, compartilha, não é? Deixa aí o seu comentário que também é interessante. E se você sugere alguma outra questão bíblica, nós não estamos aqui para fazer comentários diários da novela, mas se tem alguma polêmica, alguma questão, algum ponto que a gente pode acrescentar, te edificar, tamo junto. E olha, acompanha o Mega que tá muito bom. Shalom.